Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Lindo Jesus, lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar? E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Cante isso mais alto. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Você me libertou. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. No Salmo 118, versículo 1, o salmista diz: Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Acho que você não ouviu. Ele diz: o teu amor é bom, Deus é bom e o teu amor dura para sempre. Dura até os dias de hoje. Um salmo que foi escrito talvez há 3, 4 mil anos atrás e continua válido até hoje, porque o amor de Deus continua sendo eternamente em nossas vidas vivo, gigante, o maior amor que nós poderíamos ter recebido. Cante assim: teu amor dura pra sempre. Se isso é verdade para você, cante mais alto: seu amor dura pra sempre.
Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Mais uma vez, eu não me canso de dizer: teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Quero ouvir sua igreja agora. Tu és E porque o teu amor é para sempre, nós estamos aqui hoje para te louvar e te adorar, Jesus. Nós te amamos, ó Pai. Obrigado. Sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E a cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento
luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Teu povo, tua igreja, tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, o Senhor. Faça a Sua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a sua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta, e então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Preste atenção nisso. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino Justiça! de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram
nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta, e então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. A Igreja de Jesus Cristo tem uma razão primeva de existir. A Igreja de Jesus não é uma ONG, não é uma instituição filantrópica. Ela tem como missão inicial anunciar o reino de Deus e a sua justiça. Dizer ao homem que estava caído nos seus pecados e afundado nas suas transgressões, que em Cristo Jesus nós podemos e somos reconciliados com Deus. E a partir disso nós estamos em paz com o Senhor. Mas apesar da igreja não ser só isso, ela também tem isso. E apesar de nós não fazermos boas obras para ser salvo, um salvo faz boas obras. E nós cantamos aqui que justiça e paz se encontram. E ela se encontra na igreja, ou a igreja promove esse tipo de ação de justiça e paz por uma razão. Porque nós entendemos que um dia nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos condenados e fomos perdoados. Nós estávamos à margem do que seria a família de Deus, e agora nós somos adotados como filhos de Deus e herdeiros de Cristo Jesus. Então, diante dessa informação, dessa certeza, dessa convicção, dessa transformação radical produzida pelo Espírito Santo, só nos resta viver uma vida que denuncie esse tipo de transformação. As pessoas olham para nós e através das ações, dos nossos comportamentos, das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas mãos estendidas, dos nossos ouvidos abertos, dos nossos corações inclinados, eles veem a manifestação da graça de Deus. As pessoas são atraídas por Jesus por conta do que Deus tem feito através da sua igreja. Nós cantamos justiça e paz se encontra, porque a justiça e a paz são promovidas, ou são uma ação inicial do próprio Espírito de Deus. Nós só fazemos atos de justiça porque Ele nos justificou. Nós só temos a paz verdadeira porque Ele é o príncipe da paz, e nele nós encontramos essa paz e reproduzimos aquilo que o mundo precisa. Então, quando nós cantamos que em Cristo essas coisas se encontram, nós também estamos cantando que através dele, ou através de nós, pela operação dele, o mundo verá esse tipo de manifestação. Então o meu convite para você essa manhã é que nós fechemos os olhos e façamos uma reflexão juntos e cantemos isso: justiça e paz se encontram. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Pega suas mãos. Deus, em nome de Jesus, Pai, há de haver uma razão para que nós estejamos juntos. Nós não somos um clube reunidos em torno de interesses. Nós não somos um convescote de amigos reunidos, ó Deus, para satisfazer os desejos uns dos outros. Nós somos a tua igreja e nós estamos reunidos com uma fidelidade:
proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no bojo disso, ó Deus, ou no meio de tudo isso, nós vamos nos ajudando, nos discipulando, construindo em nós um caráter mais apropriado para aqueles que desejam ser chamados filhos de Deus. Então nós te pedimos, ó Deus, que com bondade e generosidade o Senhor nos ajude nessa empreitada, e que nós, ó Deus, possamos responder de maneira grata a tudo que o Senhor tem nos feito, e nós possamos fazer as renúncias necessárias, as adequações necessárias, a fim de que a sua virtude seja proclamada, e que todos vejam a bondade do Senhor em nós, que nós venhamos manifestar essa bondade, ó Deus, porque antes nós entendemos que nós estávamos caídos e fomos erguidos, estávamos perdidos e fomos achados, estávamos condenados e fomos salvos. Então essa manhã nós abrimos, ó Deus, esse último culto, que nós trataremos da temática específica de gratidão, com as mãos estendidas para agradecer o Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado por toda a sua bondade, obrigado por toda a sua glória, obrigado por toda a sua misericórdia, obrigado por todo o acolhimento, obrigado por nos trazer para perto, obrigado por desconsiderar os nossos pecados e transformar até as coisas mais equivocadas que nós fazemos em ações de remissão e rendição. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é generoso, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor cuida dos mínimos detalhes e dos maiores também. Obrigado porque nós temos liberdade de culto, obrigado porque nós temos a liberdade de acertar os erros do passado, obrigado porque o Senhor está nos recolocando no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, obrigado porque o Senhor sempre nos aceita de volta, obrigado porque a sua bondade transcende a nossa compreensão humana, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos surpreende de tanta generosidade e misericórdia. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. A Jesus a honra, a Jesus a glória, e somente a Jesus todo o louvor, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Jesus. Amém? Amém? Bom dia, gente, graça e paz. Obrigado, gente. Irmãos, nós estamos encerrando hoje um ciclo que nós começamos no mês de novembro, e é costume da RDA, desde sempre, desde que nós plantamos a igreja, usar o mês de novembro como uma oportunidade para nós agradecermos. E hoje eu gostaria de encerrar essa série de mensagens com um texto célebre que trata exatamente desse assunto, de gratidão, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, vai dizer o seguinte: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Mas eu gostaria que você voltasse do 16. Esse é o texto que nós vamos nos amparar. Mas esse texto, ele não está descolado de um contexto maior. Ele vem no meio de uma instrução de Paulo àquela igreja. Aquela igreja nasce no meio de uma ferrenha perseguição. E eles tinham uma ideia escatológica ultra realizada. Que é isso? Fale português, pastor. Então vamos lá. Eles imaginavam que Jesus voltaria amanhã. E por conta disso, eles estavam deixando de cumprir as suas atividades. E alguns viviam desesperados por conta dos seus muitos pecados, imaginando que a qualquer momento Jesus voltaria, eles ficariam de fora. E eu costumo dizer que a salvação não deve funcionar assim na nossa mente. Se você é dessas pessoas que acham que você está salvo de manhã, perdeu a salvação no almoço, recebeu ela na janta, a salvação vira um golpe de sorte, na verdade. Tomara que Jesus volte bem no momento que eu estou certinho. Então não era assim que funcionava, e Paulo vai começar a dar uma instrução, porque a igreja de Jesus está se formando, e Paulo vai dar as instruções de como deveria ser o comportamento daquela igreja. Ele vai trabalhar algumas questões. Ele vai dizer o seguinte: estejam sempre alegres. É bom, amém? É bom porque você não tem um chicote no lombo, não tem os judeus te caluniando, não tem uma igreja te alfinetando, não tem as pessoas perseguindo a tua família. Paulo fala isso para uma igreja extremamente perseguida, e não era perseguida por Roma ainda, eles eram traídos pelos de casa. Como funcionava? As denúncias deles serem uma seita era feito pelos próprios irmãos, primos e parentes. Não era uma perseguição estatal. Perseguição estatal é ruim, mas pior ainda é quando o teu irmão te vende, teu amigo te vende, a dor é muito maior. E Paulo está dizendo: olha, no meio de tudo isso, estejam alegres, sempre alegres. Pode passar. Nunca deixem de orar. Às vezes as pessoas ficam eufóricas e
falam, não é fofoca, porque crente não faz essas coisas, mas fala mais do que deveria, na euforia, celebram e esquecem que Paulo disse, nunca deixem de orar. Pode passar. E aí nós temos o texto que nós lemos, então ele está dizendo, sejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam sempre gratos. Próximo. Não apaguem o Espírito, ou não resistam à operação do Espírito. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito, e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora, que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se sentar. O que Paulo está tentando dizer para a igreja de Tessalônica é o seguinte: olha, não tem a ver com quando Jesus irá voltar, tem a ver com como você estará quando isso acontecer. Eu nasci no contexto pentecostal, e a maioria das pessoas acreditavam que Jesus voltaria de maneira iminente, a qualquer hora, a qualquer momento. Acreditam ainda. Eu tenho uma visão escatológica diferente, eu acredito que Jesus voltará depois da grande tribulação, então eu sempre me norteei por esse espaço. Mas a questão aqui é que aquela igreja, assim como a igreja de hoje, está envolvida com temas secundários, e não se preocupa com o que de fato importa. Paulo está dizendo, olha, vocês estão tão preocupados com quando será a volta de Jesus, que vocês se esqueceram de estar apropriados, de viver adequadamente até que isso aconteça. Ou seja, Paulo está dizendo, não tem a ver com a data, não tem a ver com uma ordem cronológica, não tem a ver com um dia específico, tem a ver com a sua vida, com o seu caráter, com a sua transformação diária. Paulo disse, olha, que até que Jesus volte, o espírito de vocês, a conduta de vocês, a alma de vocês, o coração de vocês se encontrem irrepreensíveis, que vocês estejam de maneira transformada, que seja uma transformação radical, para que quando Jesus voltar, independente de quanto seja, vocês estejam prontos para morar com Ele na eternidade. 2 pessoas se alegram de morar com Jesus, isso é muito bom. Sabe, esse versículo 18, que é a base do que nós vamos tratar hoje, Paulo vai dizer o seguinte, olha, sejam gratos em tudo. Repita comigo, em tudo, não por tudo. O texto não fala assim, sejam gratos por tudo. Eu sempre tive dificuldade com irmãos, que você vai contar um problema para ele e fala, mas a Bíblia diz, seja grata por tudo. Ah, mas eu estou doente, como é que você é grata por isso? Não faz o menor sentido isso. Você está com encravada, seja grato por tudo. Ah, seja você. Eu não estou grato por isso não. Mas está na Bíblia? Não está na Bíblia. Porque o que Paulo está dizendo é, sejam gratos em tudo, ou em toda circunstância. Nós pecamos, amém? Com mais sinceridade, vamos lá. Nós pecamos, amém? Eu sempre conto isso. Um dia eu estava numa reunião de pastores, e eu estava pregando, tinham muitos pastores, e eu falei, a gente peca. Aí os irmãos olharam para mim assim. Aí eu falei, desculpa, eu não sabia que o sindicato de pastores proibia falar disso aí. Então a gente não peca, desculpa. Nós pecamos, e nós não vamos ser gratos pelo pecado, vamos? Sejam gratos por tudo, não é por tudo, é em tudo, porque se nós erramos, mentimos, falhamos, pecamos, olhamos para onde não devíamos, pensamos o que não é certo, projetamos os outros culpas que não devia, ou seja, nós cometemos muitos erros. Então Paulo não poderia estar dizendo, sejam gratos por tudo, porque boa parte do que nós fazemos é errado, é pecaminoso, pelo menos eu, não sei você que tem essa cara de santo, você não, mas eu sim. Então, Paulo está dizendo, sejam gratos em tudo, em toda e qualquer circunstância. Sejam gratos no dia da alegria, de colher os benefícios, mas também sejam gratos no dia da tristeza, das renúncias, das necessidades. E eu sei que é mais fácil falar quando você está de fora da necessidade do outro. Eu já visitei gente em leito de hospital, e é muito difícil você pregar 1 Tessalonicenses 5,18 para quem está no leito do hospital. Sejam gratos em tudo. O cara fala, espera você estar aqui para você. Mas o que Paulo está chamando a atenção daquele povo, e é uma voz que reverbera para hoje também, é sobre do que se trata esse chamado à gratidão. E para ficar melhor, ou para ficar mais especificado, a gente começa a elencar
quais são as exortações de Paulo para chegar até a gratidão. Ele vai dizer o seguinte, ó, estejam felizes em toda circunstância, porque a realidade é o seguinte, a vida é feita de labutas, de dores, de tristezas. A vida é uma montanha russa de sentimentos. Uma hora nós estamos na maternidade segurando um membro da família que nasceu, e a gente celebra junto, comemora, fala que parece com o pai, outro fala que parece com a mãe, na verdade não parece com ninguém, tem a cara de um recém-nascido, mas a gente fica chutando, fala que é lindo, o que é uma baita forçação de barra, não é verdade? A gente fica falando coisas e a gente está ali celebrando, contente, não vê a hora daquela criança chegar em casa, e na semana seguinte nós estamos diante de um caixão, enterrando alguém que a gente amou por tanto tempo, alguém que foi uma referência. A vida é assim, uma hora a gente tem o 13º e 15 minutos depois não tem absolutamente nada. Amém? Não é boa essa palavra, mas é verdadeira. Porque na verdade o que a gente faz? A gente vai fazendo dívida para chegar ao 13º, não é? Eu parcelo tudo em 12 para quando chegar eu já ter para quitar. Glória a Deus. Nós estamos vivendo todos os dias e cada dia uma dificuldade própria, cada dia uma luta peculiar. Nós recebemos falsas promessas, e principalmente os que são, ou têm alguma religião, os que são crentes, e ainda mais aqueles que nasceram no contexto pentecostal, que vão em cultos e 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Quem que teve 12 meses de bênção? Alguma vez na vida? Fala assim, ó, só ganhei, só tive felicidade nesse mês. Não tive prova esse ano. Diminuiu. As provas são inerentes e às vezes a gente tem mais luta do que vantagem, é ou não é? É ou não é? E a questão aqui não é que eu devo ser grato quando eu não tenho luta, ou eu serei grato porque a campanha deu certo. A questão é que eu serei grato independente do que aconteça, porque apesar das lutas serem inerentes da vida, nós descansamos a certeza de que tudo que Deus faz é bom, de que as decisões de Deus são as melhores, e por isso nós podemos nos alegrar mesmo em dias de dificuldade. Em dias de luto, em dias de tristeza, nós nos apegamos na convicção de que nós enxergamos apenas um palmo do nosso nariz, mas Deus enxerga para além do nosso futuro. Então, nós não podendo nos alegrar com a situação da hora, do momento, nós nos alegramos a certeza de que Deus sabe de todas as coisas, e de que todas as coisas acabam cooperando de alguma maneira para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós descansamos não na nossa certeza, não no nosso cenário atual, nós descansamos na convicção de que Deus está aqui, está no futuro, sabe de tudo, e que tudo que Ele faz é bom para mim e para você. Então Paulo fala, se alegre sempre, depois ele fala, orem sem cessar. Sabe que a igreja evangélica, no modo geral, é a igreja mais controversa do universo. Que fala uma coisa e faz outra. Mas não é que fala uma coisa e faz outra assim. Eles faz uma coisa com uma certeza. Eles falam com uma convicção assim. A gente fala com uma. Tem que ler a Bíblia. A Bíblia é a regra de fé. A Bíblia é o manual do crente. Sem Bíblia não tem igreja. É a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. Aí você pergunta para o irmão, você já leu a Bíblia inteira? Ele, não. Nunca leu a Bíblia inteira. E quando lê, inventa. Esses dias eu estava na igreja e o cara falou, e esse texto quer dizer o seguinte, falou um monte de groselha lá, eu chamei ele e falei, irmão, mas de onde que você tirou isso aí, que quer dizer isso, esse texto? Ele falou, não, pastor, eu vi o senhor falando, esse texto quer dizer isso, quer dizer aquilo. Eu estava falando da tradução do grego. Ele falou, eu fiz a minha. Eu falei não. Irmão, deixa eu. Você acha que. Calma, deixa eu te explicar uma coisa. Foi com paciência, assim, ó. Para você dizer que a Bíblia diz uma coisa, você precisa ler, aí depois você precisa ler no original, e depois. É isso que eu quis dizer. Ele estava achando que era cada um por si. Falou assim, você entendeu isso, eu entendi aquilo, e vamos nessa. E nós falamos também de orar, nós falamos que a oração é o combustível do crente, que sem oração o crente cai, que sem oração o crente desfalece, que não há como viver uma vida cristã sem oração, mas nós oramos muito pouco e nós temos umas desculpas maravilhosas para não orar. Por exemplo, você chega para o cara e fala, quantas vezes você ora por dia? Eu passo o dia em oração. Eu estou aqui lavando louça e orando.
Eu estou aqui fazendo e orando. Eu falo, irmão, na verdade você não ora, mas você tem uma lábia maravilhosa. Você não ora, mas a sua desculpa é tão gostosa de ouvir. Você fala uma desculpinha, é esfarrapada, mas é tão adocicada, é quase um algodão doce, né? Você come e morre amanhã, mas na hora é prazeroso. Nós falamos de oração e oramos pouco, e Paulo está dizendo, olha, vocês querem ter o resultado de uma vida transformada, radicalmente transformada, uma vida que é capaz de agradecer mesmo em meio à dificuldade, orem sem cessar, porque quando vocês orarem, vocês estarão conectados diariamente, constantemente com o Senhor. Então vocês não serão surpreendidos na hora da batalha, vocês não ficarão com um sentimento de abandono no tempo da guerra, vocês estarão conectados com o Senhor em todo o tempo, por meio da oração, vocês falarão e Ele ouvirá, Ele falará e vocês ouvirão. Então quando vier o dia da tristeza e da angústia, vocês estarão certos que dias melhores virão, e vocês poderão ser gratos mesmo em meio à dificuldade. Então, orem sem cessar. E aí ele diz, dê graças por tudo, não apaguem o Espírito, não resistam à obra do Espírito Santo, e não desprezem as profecias, porque o que acontece, ó, nós temos dois extremos na igreja, né? Nós temos as pessoas que aceitam tudo, aí vem alguém e fala qualquer loucura, ele aceita, vê o cara, manda um The King, The Power lá, ele chora e tal. Um dia, eu estava no seminário, né? Eu era aluno, aí um outro aluno chegou e disse, irmãos, eu tenho algo para compartilhar com vocês. A Bíblia diz que eu não sei, mas eu sei. Eu falei, vai dar problema isso aí. Vai dar problema. Eu sei quando Jesus vai voltar. Uma imbecilidade. Mas se você acha que isso é uma imbecilidade, você não sabe o que ainda viria. Alguém lá no fundo gritou, eita glória. Então eu levantei e disse, eu não sei quem é mais xarope, você que fala ou você que acredita. Então tem gente que aceita tudo e qualquer coisa de maneira indiscriminada, não faz nenhuma crítica a respeito do assunto. A pessoa está dizendo, olha, coloca esse copo d'água em cima do som, eu vou orar e esse copo d'água vai te fazer bem. E aí a pessoa pega o copo d'água, acreditando que vai receber um milagre por conta de um copo d'água, de maneira crítica, sem refletir, de maneira irrefletida. O cara pensa, olha, vista um talit, que é uma indumentária judaica, e você vai receber um poder. Aí o cara põe e fica, o que é isso, irmão? Você fodendo uma tomada? As pessoas aceitam tudo e qualquer coisa de maneira irrefletida, impensada, porque alguém com uma roupa de guru, ou com um ar de santificação, um ar de superioridade disse, então eles aceitam, porque afinal de contas questionar o homem de Deus, meu Deus, é rebeldia. Rebeldia desde que não seja um palhaço falando palhaçada. E por outro lado, no outro extremo, nós temos pessoas que são o sommelier de igreja, o sommelier de pregação, já viu? Não, isso aí eu não, deixa eu ver, não, esse cara aí não está adequado, ele grita demais, o outro grita de menos. O presbiteriano eu não gosto porque é muito friozão, assembleano eu não gosto porque, pelo amor de Deus, Deus não é surdo. Então ele não gosta de ninguém, na verdade, ele não gosta de nada a não ser que seja ele gosta dele mesmo. E Paulo está dizendo, olha, vamos fazer um exercício médio, ouçam tudo, tenham crítica, filtrem o que é bom, o que não é bom você descarta por misericórdia, porque irmão, se você vir aqui esperando que eu acerte ipsis liter todos os dias, você está iludido com relação a mim, desculpa, desiste agora. Aqui não tem alguém falível, você está equivocado, inclusive você está com uma visão distorcida do que é o cristianismo, nós somos todos igualmente falíveis. Eu não espero que você seja perfeito, então não venha esperar de mim também. Nós estamos nos ajudando, nos construindo, nos discipulando, nos estimulando, cuidando uns dos outros para que a gente venha melhorar todos os dias, amém? Então Paulo está dizendo, olha, vamos fazer um exercício médio, vocês ouvem, o que for ignorância, não o que for malandragem. O que for malandragem, se você for num ambiente que for malandragem, que é para te extorquir, para te manipular, para te conduzir, você vai embora. Mas se a pessoa disser apenas por ignorância, por falta de conhecimento, você use de misericórdia com ela e tolere. Aí você pega o que ela disse que é bom e absorve. Você pode fazer isso? Faz o seguinte, obedeça o que é bom por humildade e descarte aquilo que é ruim por tolerância, por amor e misericórdia do outro.
Seria muito melhor se os nossos relacionamentos fossem assim, não seria? Hã? Você teria que tolerar algumas besteiras, mas pense pelo lado bom, as pessoas tolerariam suas besteiras também. É ou não é? Seria muito melhor e mais fácil de conviver. Então, essa é a ordem de Paulo. E quando Paulo diz o seguinte, olha, sejam gratos em tudo e não por tudo, vale fazer algumas observações importantes. Primeiro, do que gratidão não é. Gratidão não é negação da realidade. Eu vivo grato, eu fico, que bom, choveu na minha cabeça, meu carro quebrou, aleluia. Ora, vamos lá, se seu carro quebrar e você disser que é o demônio, é um extremo preocupante, porque você deve estar meio... Mas se seu carro quebrar e você ficar contente, você também não está legal. O carro quebrou, eu ia falar marginal, mas marginal você pode. O carro quebrou na Imigrante, você vai ficar, que alegria, o carro quebrou, né? Não é para ficar feliz com tudo, com isso aí. Você não fica feliz porque o carro quebrou, você fica feliz porque apesar do carro ter quebrado, você com toda certeza será socorrido por alguém, ou Deus vai proporcionar alguma coisa, aí tudo bem, na confiança no Senhor, mas você não pode negar a realidade, se você está sofrendo, você está sofrendo. Inclusive, o fato de assumir que você está sofrendo ou passando por um problema, é mais nobre, é mais cristão do que negar a realidade, é humilde, é sincero, é honesto, e a Bíblia é um chamamento à honestidade. Se você está passando por uma necessidade e não diz, omite ou mente, você na verdade está sendo o oposto do que a Bíblia manda. Se você está passando por uma dificuldade, peça por ajuda e você será ajudado, porque ser grato todos os dias não é mentir, não é negar a realidade. Eu tenho o costume de lidar com as irmãs, minha mãe tinha uma maneira, ainda bem que ela não está aqui hoje, posso falar mal dela. À noite eu vou mudar o testemunho, porque ela vai estar lá à noite. Vou procurar outra pessoa para falar. A minha mãe tinha maneira, fala, mãe, tá tudo bem? Ela, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Fala, mãe, você não percebe que essa é a resposta de quem está mal e não quer falar? Por que em vez de sempre falar em enigmas, você não fala logo qual que é o problema? Porque eu até tenho tempo para te consolar, mas não tenho tempo para descobrir. Fala assim, eu posso te ajudar, mas essa capacidade de desvendar o problema eu ainda não tenho. Então não é uma negação da realidade, dá para entender isso? Vida grata não é palavra bonita e discurso vazio. Senhor, como eu sou grato. Senhor, como eu sou. Obrigado, Jesus. Não é ficar falando coisas bonitas quando nós estamos em público. Porque em público todo mundo é muito crente. É ou não é? É ou não é? Todo mundo é crente, todo mundo é vigoroso, todo mundo ama Jesus, todo mundo se ama. Uma família sem qualquer falsidade. Todo mundo se ama, todo mundo é crente, todo mundo ama Jesus, todo mundo lê a Bíblia. Se eu perguntar, quem lê a Bíblia? Você nem lê, mas você... Eu que não vou ficar para trás, todo mundo lê, eu também leio. Então, 2 versículos, caixinha de promessa, sei lá, qualquer coisa eu fiz. A gente é muito bom quando a gente está em público, é ou não é? Mas gratidão, o estilo de vida grato, não é baseado em palavras vazias, palavras bonitas, que afagam o ego, que maqueiam a dificuldade, que convencem pessoas por argumentos bem elaborados. Uma vida grata é grata em tempos de dificuldade, de renúncia. Eu sou grato ao Senhor quando eu renuncio um pouco do que eu quero em favor daquilo que Ele me ordenou. Quando eu, de maneira madura, e sabe, irmãos, uma coisa que a igreja sofre hoje, porque a sociedade sofre hoje, é com imaturidade. Vamos lá. Eu não gosto de pessoas que falam, essa geração é problemática. Irmão, toda geração é problemática. Não, nos anos 60, nos anos 60 e 70 tinha o Woodstock, era legal, né? Uma maravilha, uma baita geração bacana. Todo mundo xarope. O problema é que essa geração, além de ser problemática, é vulnerável. Foi criada de uma maneira tão boa que não foi exposta às dores da vida. E isso é problemático. Então, deixa eu dizer aos pais aqui, ou para quem quer ser pai. Quem quer ser pai aqui? Os filhos que já estão velhos já não adianta mais. Mas se você quer ser pai um dia, exponha seus filhos à dificuldade, porque não tem como ser grato se você nunca passou por dificuldade nenhuma. Você só pode ser realmente grato a partir do momento que você vence as suas próprias guerras. Se você não vence nada, você nunca é grato. Sua vida é uma ilusão, uma matrix que você está vivendo. Quer saber se ele é grato? Põe ele à prova, vamos ver. E a vida cristã também é assim.
Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo quando você me dá tudo, Jesus, eu te amo quando você faz o que eu quero, Jesus, eu te amo. Então, Jesus para você não é o seu Senhor, Ele é um instrumento para uma finalidade. Você é grato a Ele, como você é grato ao seu carro de te levar de um lugar para o outro. Você é grato a Ele, como você é grato ao dinheiro de comprar as facilidades. Você é grato a Deus, como você é grato a um pedaço de carne que enche teu estômago. Nós não devemos ser gratos ao Senhor por conta da utilidade dEle. Nós devemos ser gratos pelo que Ele já fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele é. E aí eu queria separar alguns aspectos sobre gratidão. O primeiro é ser grato a Deus. Repita comigo, ser grato a Deus. Eu queria, Samuel 7, do versículo 18, por favor. A Bíblia diz que Deus ia erguer um rei para si e chamou Davi. Davi era um moço ainda, um jovem mesmo. Segundo Samuel 7, 18. Depois que Davi percebeu o chamado de Deus por ele, depois que Davi percebeu quem ele era, a sua pequenez, sabe, irmão, eu acho que falta para a gente ter uma percepção real de quem a gente é. Na maioria das vezes, nós temos uma visão extrema, ou nós superestimamos quem nós somos, ou nós subestimamos quem nós somos. Quando nós subestimamos quem nós somos, nós aceitamos qualquer coisa. Pessoas carentes se envolvem em relacionamentos que estão fadados ao fracasso. Pessoas com baixa autoestima se relacionam com qualquer um e aceitam qualquer humilhação. No outro extremo, nós temos os que superestimam. Esses são insuportáveis. Que eles não se relacionam com ninguém porque eles se acham muito maior do que todo mundo. Viver com eles de maneira conjugal é um inferno. Porque tudo que você faz está errado e tudo que ele faz é maravilhoso. Porque segundo a ótica dele, ele é perfeito. Então a proposta do Evangelho é sempre uma via média. E Davi, olhando para a sua pequenez, para os seus pecados, para a sua inclinação para o mal, para a sua dificuldade, assim como nós temos, para os seus pecados mais íntimos, porque a gente faz de tudo para privar as pessoas dos nossos pecados, dos nossos piores pecados, não é? As pessoas até sabem dos nossos pecados, mas daqueles que escaparam. Dos piores elas não sabem. É ou não é? Tem pecado que você nem ora para Deus, você vai confessar, você fala, Jesus, me perdoa pelo quê? Deus sabe. Na verdade, esse Deus sabe é a vergonha do quanto esse pecado é devastador. E Davi, sabendo dos seus pecados e olhando para o fato de Deus ter escolhido ele, ter escolhido a casa dele, olhado para o cenário de pobreza, de devastidão, aquela família tão insignificante, uma família que não tinha nome e renome, Davi vai fazer uma oração e dizer o seguinte: então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? Sabe, e às vezes, tudo que nós precisamos para começar a ser gratos a Deus é pensar nisso: quem sou eu? Quem sou eu para receber tantos benefícios? Quem sou eu para receber tanta manha graça? Quem sou eu para ter essa família? Quem sou eu para ter chegado até aqui? Quem sou eu para ter conquistado tudo que eu conquistei? Quem sou eu para ter sido preservado quando um monte de gente morreu? Quem sou eu para ter sido cuidado quando um monte de gente passou? Quem sou eu? Ontem nós fomos fazendo um culto numa casa, e só tinha uma pessoa na casa, só uma moça com um filho. E enquanto a mãe pregava, eu fui lá só para carregar a pasta. E enquanto a mãe pregava, eu ficava me lembrando de toda a minha vida cristã e quantas vezes eu ansiava pela oportunidade de pregar em uma casa com uma pessoa. Era a minha vontade de servir. E depois de todos os rumos que as coisas tomaram, eu voltei para uma casa. Essa menina inclusive me conhecia, eu não sabia que a gente se conhecia, mas acabamos lembrando. E ela, falando do passado, dos meus amigos, eu fiquei pensando: Deus, quem sou eu? Quem sou eu para ter chegado até aqui? Quem sou eu para o Senhor ter me dado tudo que o Senhor me deu? Quem sou eu? E às vezes o que falta para a gente é essa reflexão. Nós estamos todo o tempo refletindo do que nós queremos, aonde nós queremos chegar, do que nós queremos conquistar, e de quanto Deus pode ser o canal que viabiliza isso para a gente. Como se Deus fosse uma lâmpada mágica, a gente esfrega e fica esperando sair um gênio, e que Ele realize 3 pedidos para a gente, sabe? Mas a verdade é que o nosso prazer não deveria estar no que Deus nos dá. A nossa gratidão deveria ser por aquilo que Ele já fez. Assim como Davi se perguntou: quem sou eu para estar onde eu estou? Quanta bondade e misericórdia há no Senhor.
como o seu amor é infinito, profundo, inconcebível, surpreendente, a ponto do Senhor me amar e me colocar onde o Senhor me colocou. Ele vai dizer, o que é a minha família, e para que tu me trouxestes até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, disseste que dará ao teu servo uma dinastia duradoura. Trata todos dessa forma, ó soberano Senhor. Veja que as nossas orações, na maioria das vezes, são, por que só eu sofro? Porque só eu sou mal? Mas Davi, em meio a sofrimento, está dizendo, o Senhor é tão bom, eu queria saber, essa bondade é para todo mundo ou é só para mim? A oração de quem vive um estilo de vida grata é o contrário, é o oposto do reclamão e murmurador. O reclamão e murmurador, ele tem uma ideia de que todo mundo está conspirando contra ele, já viu? Eu não sei, aquele não gosta de mim, aquele me odeia, aquele está me perseguindo. Fala, irmão, você é quem? Você é o Ronaldo? Porque não entendi, se é o Elon Musk, porque as pessoas por que o mundo giraria em torno de você? Está todo mundo me perseguindo. Eu falo, mas qual é a razão de perseguir você? Eu não entendi. Porque, sabe, às vezes a gente precisa baixar a bola e ser como Davi, ao invés de ficar reclamando de todo o mal que nos fizeram, e ficar preso no passado, olha aquele meu chefe, olha aquela pessoa, olha aquele irmão, olha aquela igreja, ao invés de ficar trancado no passado, no calabouço escuro, profundo, que dói na alma, a gente precisa olhar para o futuro, para a atualidade, ver o quanto Deus foi bom, o quanto Ele tem sido generoso, e se perguntar, se a bondade é só para mim ou é para todo mundo? Como o Senhor tem sido bom? Como o Senhor tem feito coisas que me surpreendem? Ele diz, ó soberano Senhor, pode passar. O que mais posso dizer-te? Tu sabes, o teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Ou seja, ele diz, olha, eu sou teu servo e te servirei com tudo que o Senhor tem me dado. E o comportamento de Davi revela uma coisa, reconhecer que Deus é a fonte de tudo que é bom. Você vive boas notícias? Você tem experiências boas? E você consegue parar e refletir que a fonte dessas boas experiências são o próprio Deus? Às vezes a gente está tão automatizado, pensando que o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente vive, veste, onde a gente mora, é fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, como a gente é importante, como o nosso braço é poderoso, como a gente consegue, como a gente é versátil, como eu me supero, como eu faço tudo sem rede de apoio, como eu sou extraordinário, e às vezes tudo que a gente precisa é parar e perceber, olha, eu era totalmente incapaz de fazer isso sozinho, se não fosse a mão do Senhor, eu não teria chegado até aqui. Davi faz questão de reconhecer, apesar de tudo que eu tenho, a fonte de toda bondade é Deus. Enquanto eu for o teu servo, eu tenho certeza que o Senhor cuidará de tudo. Charles Spurgeon dizia o seguinte, aquele que agradece a Deus em meio à dificuldade, honra mais o Senhor. Depois, outro aspecto da gratidão, porque nós estamos terminando esse processo de gratidão, é que nós precisamos, ou nós devemos começar, se a gente ainda não é, a ser grato pelas pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes a gente fica imaginando que a nossa esposa, que os nossos filhos, que os nossos netos têm obrigação, porque nós fizemos alguma coisa de bom para eles, então se virem, sejam bons para mim. Eu tendo a pensar isso também com os meus filhos. Uma coisa eu tenho, irmão, eu jogo na cara. Isso é ser tóxico. Problema de quem inventou isso. Isso é uma paternidade tóxica. Então, eu sou tóxico. Tudo bem. Eu faço as coisas para meus filhos e deixo tudo anotado, dia e hora, para no momento certo eu poder jogar na cara deles. Pastor, não faz isso. Não faz você, irmão. Eu faço. Eu falo, olha aí, olha o que eu te dei. Eles veem com uma roupa bonita, eu puxo a camiseta assim e falo. É tipo assim, lembra, hein? Mas a gente fica esperando que as pessoas devolvam, e às vezes a gente esquece de agradecer. Tem marido que a mulher cuida dele com maestria, cuida tão bem dele. Tem marido que come bastante, porque a mulher cozinha para ele. Calma, Felipe. Que o Jorge brigou comigo, eu estou devolvendo em você. Você quer ser pai, tá vendo? Seja grato por ele. Você tem um comportamento e o cara não consegue agradecer a mulher, ser gentil com a mulher, porque ele acha na cabeça dele que é obrigação.
Sabe, quando eu percebi isso, eu tive um problema de saúde há 2 anos atrás, e quem ficou comigo os 3 dias foi o Kevin. Dormiu comigo, acordou comigo, ficou comigo lá, dia e de noite. Não chegou nem perto do que ele me deve, mas eu deixei isso claro com ele. Mas a gente precisa ser grato pela bondade das pessoas que estão ao nosso redor. Pare para agradecer sua esposa, pare para agradecer o seu marido, pare para perceber o quanto seus filhos são bons, e graças a Deus, se você fez um bom trabalho, glória a Deus por isso, porque foi o Senhor que te capacitou a fazer um bom trabalho. Pense só, quando os primeiros filhos nasceram, você não sabia de nada, estava confuso, parecia o caos, você não sabia o que ia fazer, aí Deus te iluminou, você criou esses filhos, agora você está se sentindo porque criou os filhos. Lembra como você era confuso, como você não sabia de nada, agora você está trazendo para você como se fosse o herói. Deus sabe o quanto você pediu lá atrás, Deus me ajuda, Deus me dá dinheiro, Deus me dá consciência, Deus me ensina, e agora você está querendo sair de bambambam. Foi Deus que te trouxe aqui, e o convite de Davi é: reflita sobre isso, e agradeça ao Senhor, por isso honre a sua casa. O maior sinal de ingratidão é dentro de casa, é quando um marido não percebe a bondade da sua esposa e vice-versa, é quando a esposa não percebe o esforço do seu marido e vice-versa, é quando os filhos não são gratos aos pais. Irmãos, eu vou dizer para vocês, já aproveitando que eu estou desabafando os meus pecados, quer ver uma coisa que eu tenho um problema na igreja, é aconselhar filho ingrato. O cara chega lá e fala: essa mãe, um dia vai sair na live isso aí, né? Os irmãos me perdoem, mas eu já estou transformado. Um dia o irmão chegou para mim e falou, uma irmã chegou para mim e falou assim: ó, o meu filho está me dando problema e tal, e foi lá no gabinete pastoral aconselhar. Aí chegou lá, o cara falou: eu não pedi para nascer. Eu fiquei pensando, falei assim: nem para morrer, infeliz. Falei: como eu queria que meu avô estivesse aqui agora. Eu fiquei olhando assim, e quem sabe lá na minha sala, lá quem já foi lá, tem os santos da igreja crente, né, o C.S. Lewis. Eu fiquei pensando, esse aqui é pesado. Se eu der com o Spurgeon na cabeça dele, ele vai refletir melhor sobre a mãe dele. E a mãe dele cansada, querendo ajuda, e quer ver uma coisa dura, é um filho ingrato, um marido ingrato, uma mulher ingrata. E aí nós vamos vivendo em um ambiente desgraçado, problemático, tudo porque você não é capaz de reconhecer a bondade que te fizeram. Reconheça a bondade que te fizeram. Existe um texto na Bíblia, Ruth capítulo 1, dá para pôr? Ruth, no verso 16. Ruth respondeu para Noemi, para a sogra dela: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Por conta de um benefício que a sogra havia feito, ela disse: olha, nós estamos juntos até o fim. E ser grato é isso, é estar com alguém no dia da desventura, no dia da necessidade, no dia do problema, no dia da necessidade da mão estendida. Eu sempre digo para as pessoas da igreja, falo: a igreja funciona assim, um dia todo mundo ajuda a igreja, e quando a pessoa precisa, a igreja ajuda ele. Eu me lembro de um episódio, que lá na igreja, o Lucas ainda tomava conta só da tesouraria, e aí uma irmã, sempre foi dizimista, dizimava ali com Bolsa Família, e ela passou uns 3, 4 meses sem dizimar, e o Lucas falou: acho que a irmã fulana está passando um aperto. Eu falei: posso ligar para ela? Eu falei: claro, liga para ela e pergunta. Aí ele ligou e falou: irmã, eu vi que a senhora não conseguiu. Ela falou: calma, irmão, eu vou voltar da dízimo, parecia que é. Eu falei: calma, irmão, não é o telecobrança do dízimo, fica tranquila. Seu nome vai para o SPC, não é? Aí ele falou: não, irmã, pelo amor, peraí, irmã, acho que a senhora entendeu errado. Não é isso não, eu estou ligando para saber se a senhora precisa de ajuda. Porque a senhora foi tão generosa, sempre ajudou a gente com tanto, eu acho que chegou a hora da gente ajudar a senhora. E às vezes a pessoa fica constrangida de pedir. Então, se os nossos relacionamentos forem baseados em ajuda mútua, em serviço mútuo, nós chegaremos muito mais longe, dentro de casa também. Se nós entendemos que um necessita do outro e um pode ajudar o outro, nós iremos muito além. Matthew Henry, que era um comentarista bíblico, dizia o seguinte: as misericórdias comuns, que muitas vezes são negligenciadas, são as que mais deveriam despertar a nossa gratidão. É fácil agradecer quando alguém chega com um presente estrondoso. Difícil é perceber aquele que te presenteia de maneira pequena todos os dias. É fácil agradecer alguém que depositou um grande valor na sua conta. É fácil agradecer o patrão que foi generoso e aumentou o seu salário. É difícil agradecer aquele pai que te manteve com o mínimo necessário a vida inteira.
é perceber as mínimas coisas e agradecer a Deus e as pessoas que estão ao nosso redor, pelos mínimos detalhes, quanto elas têm cuidado de nós, cada prato de comida que colocaram no seu prato, cada vez que você foi acolhido, abrigado, cada vez que você foi tolerado, cada vez que você estava de mau humor, insuportável, e alguém te ouviu, cada vez que você estava desesperançoso, angustiado, chorando por nada, chato, com as suas crises, e alguém deu a mão para você e te ouviu. Isso é o que realmente nos faz viver e estar vivos e felizes. Então nós precisamos agradecer pelos mínimos detalhes. Depois, eu queria chamar nossa atenção para ser gratos à família da fé. Irmãos, existe um movimento que, ao meu ver, é satânico. Eu não preciso de nenhuma igreja. Calma aí, irmão, vamos construir isso, tá bom? Vamos lá. Você não precisa de qualquer igreja, e nem deve ir a qualquer igreja. É a mesma coisa quando alguém pergunta para mim, pastor, eu devo dar o dízimo? Eu falo, depende de onde, né, irmão? Aonde? Aonde o cara te promete carro, dinheiro e mansão? Não, você é bobo, irmão. Ele está te chantageando, você vai ficar mais pobre do que você é. Pastor, eu devo acordar de manhã, 4 horas da manhã, tomar banho gelado? Porque o cara fala, vai lá, irmão, você vai ser um pobre gripado. Eu devo ir na igreja. Irmão, você vai numa igreja que as pessoas ficam soprando o chofar na hora do culto? Não deve. Mas não quer dizer que todas as igrejas sejam assim. Existem igrejas comprometidas com a pregação do evangelho e tão somente com a pregação do evangelho. Então, o problema não é que eu não devo ir a nenhuma igreja. O problema é que eu devo procurar melhor a igreja que eu devo frequentar. E aí eu estou acostumado com gente que vem e fala, as minhas experiências do passado. Tudo bem, irmão, se você foi ruim de escolher igreja, a culpa não é minha. Toda igreja é ruim. Não, toda igreja é ruim não. Você que não sabe escolher igreja. Agora, se você não sabe escolher igreja, o culpado sou eu. Eu fui naquela igreja, me lesaram. Eu fui naquela igreja, mentiram. Eu fui naquela igreja. Não, tudo bem, você pode ter acontecido isso com você, mas você não pode querer que eu seja culpado por todas as experiências ruins que você viveu. Eu também já fui enganado na igreja. Eu já participei da campanha que entra com a arca. Pelo menos eu assumo, né? Tem gente que... Tudo bem, mas acontece, eu não vou no Procon da fé. Uma hora você precisa romper com isso e seguir em frente. Se há ambientes ruins, também há ambientes saudáveis. Se há ambientes problemáticos, também há ambientes de fé que nós podemos progredir, em que uma igreja serve um ao outro para que o outro cresça, amadureça na fé, amadureça em conhecimento, que a sua família seja feliz. Eu sempre digo isso na realidade, desde que eu abri. Eu não estou preocupado com o seu talento, com a sua condição, o que você sabe fazer. Eu quero saber se é um bom marido, se você está feliz em casa, se suas contas estão pagas, se está tudo certo. Se você estiver feliz em casa, a igreja naturalmente será feliz, porque igrejas fortes são feitas de famílias fortes e não ao contrário. Não é a igreja forte que faz a família forte, não, é o contrário, é a família forte que faz a igreja forte, saudável, feliz. É assim que funciona. Então, se você tem uma igreja que cuida de você, uma igreja comprometida com o evangelho, uma igreja apaixonada pelo reino de Deus, uma igreja que serve ao próximo, se você se sente bem, é cuidar, discipulado, então agradeça. Seja grato. Honre as pessoas que te honram. A gente sempre brinca, e o Felipe fica zoando, fala que vai fazer um bolo para mim de folha de arroz. Porque eu tenho azul. Eu tenho um trauma danado quando nós domingo faremos o culto de aniversário do pastor. Não tem culto de aniversário. Culto é para Jesus. O que tem é festa de aniversário. Então você faz uma festa. Por que a gente tem dificuldade de chamar festa de festa e fica falando que é culto para espiritualizar as coisas? Festa é festa, irmão. Não tem problema fazer a festa, só não chama de culto. E não faz no domingo, porque domingo é culto. Não tem problema. Você pode dar um carro para o pastor, você pode dar uma mansão para ele. Seja feliz, irmão, você tem que dar mesmo. Mas, por outro lado, nós temos as pessoas que negligenciam ou que desprezam tudo que os líderes fazem. A Bíblia orienta em Hebreus para a gente honrar os nossos líderes. Honre os seus líderes, desde que esses líderes honrem Jesus. Se eles honram Jesus, não tem problema honrá-los. Sejam pessoas gratas. Agradeçam pelos líderes, agradeçam pelo irmão que cuida da copa, agradeça pela pessoa que abre tua porta, agradeça pela bênção de conviver em igreja. Isso é uma bênção, amém? Dietrich Bonhoeffer dizia o seguinte: a comunidade cristã é um presente do qual devemos agradecer todos os dias. E uma coisa que nós precisamos para encerrar é ser grato aos de fora. Como assim, pastor? A mente
evangélica está condicionada a pensar que Deus está restrito à igreja, que Deus só usa crente. Já pensou que Deus limitado é esse? Deus só usa os crentes. Deus usou uma mula, irmão. Uma mula. Não é possível. Deus está usando pessoas em todos os lugares de maneira surpreendente. Porque se você acredita que toda bondade emana de Deus, existem pessoas de fora da igreja fazendo bondade. Há uma fagulha do Senhor, o Senhor tem despertado pessoas, e elas se aproximam dos outros através de bondade, através de ações de filantropia. Não sei, a pessoa acha que está fazendo uma bondade de si mesmo, mas foi tocada por Deus, sabe? Um dia Jeremias foi, por profetizar, foi jogado em uma cisterna, e Jeremias ficou esperando ali que um sacerdote passasse, e nenhum sacerdote se compadeceu dele, nenhum dos seus colegas de profissão ali, dos profetas, se compadeceu dele. Os levitas também o ignoraram. Então uma corda surgiu para Jeremias, e ele pegou, e quando ele pegou, era um sacerdote de Moloque, um filho do diabo, um homem das trevas, que foi lá buscar o Jeremias na cova e tirar ele, porque Deus usa as pessoas de fora, e nós não podemos estar restritos a isso, imaginar que o nosso Deus é pequeno e está limitado a fazer tudo dentro da nossa religião. Que bobeira seria isso? Deus é muito maior que isso. Deus faz o que quer, quando quer, através de quem quer. E a gente, às vezes, está perdendo as bênçãos que Deus nos manda, porque nós ficamos julgando quem é o abençoador. Não, Deus está usando, Deus não está usando esse cara. Irmão, pelo amor de Deus, para de ser chato e aproveita o bem de Deus. Deus está te socorrendo, acredite, é o Senhor que cuida de você. É lógico que essa pessoa não vai ser o seu pastor, né? Eu vou na igreja não é isso que eu estou falando, mas Deus usa pessoas para atitudes de bondade, pessoas inesperadas. Se por um lado a traição interna é dolorida, por outro lado, a alegria inesperada de receber algo de alguém de fora é estonteante, é extasiante, é ou não é? Você ser surpreendido. A Bíblia fala do texto do bom samaritano, é um exemplo claro. Ele era religioso? Na verdade, os judeus consideravam ele a praga da desgraça da praga. Para o judeu, ele era o pior demônio que podia existir, era o samaritano. Casamento misto, falsos deuses, secretismo religioso, os caras eram a desgraça, o combo do inferno era eles. E Deus usa de maneira surpreendente o cara que é o combo do inferno para ajudar o cara. Quando nós assumimos a primeira igreja lá na Brasilândia, o irmão Gilberto e a Sônia sabem onde era lá. Eu me lembro que eu vim com essa cabeça restrita assim, apequenada, escrava de uma religiosidade vazia, e tinha um padre que fazia o trabalho onde era a ocupação das crianças ali, e aí o padre parou de fazer, porque ele levou um tanto de brinquedo, não deu os brinquedos, as pessoas empurraram ele no rio. Mas eu conhecia todo mundo e ninguém ia me empurrar no rio. Mas ele queria ajudar, porque o coração dele era extremamente generoso, ele tinha uma fábrica de salgados, e aí como ele não podia ir, ele falava assim para mim: olha, eu vou fazer os salgados e te dou e você leva. E trabalhamos por anos em cooperação com o padre, e aquele padre foi um homem de Deus que me ajudou. Que é isso, pastor? É surpreendente, é assustador, essa é a verdade. Sabe por quê? Porque não tinha crente nenhum para fazer isso. Todos os crentes sabiam onde eu estava, sabiam no lugar que eu me reunia, sabia quantas crianças eu tinha, sabia qual era a minha necessidade, mas Deus não usou crente nenhum, Deus usou o padre. Eu e a Maine casamos e não tínhamos condição. Parece que os padres gostam da gente mesmo, agora que eu estou pensando. Nós casamos e não tinha condição nenhuma, pobre. O primeiro computador que a gente teve foi de um padre, a gente comprou em 10 vezes, o padre percebeu que a gente era tão pobre, que perdoou, recebeu 2 e falou: meu, está perdoado, brother, vai na paz. O padre foi tão crente que me abençoou, e às vezes nós somos abençoados de maneira surpreendente, e nós somos resistentes a isso, porque nós imaginamos que Deus é da nossa religião. Deus é evangélico, ortodoxo, pentecostal. Deus é como eu, e nessa de buscar um Deus como eu, nós nos desviamos de ser parecido com Deus, porque nessa de buscar um Deus à minha imagem e semelhança, eu me perco em ser a imagem e semelhança dele. Seja grato pelos da fé, mas seja grato também pelos de fora, que são bondosos e aparecem de maneira inesperada. É assim que o cristão deve se comportar.
reconhecer favores inesperados e reconhecer isso com humildade. C.S. Lewis dizia o seguinte: a gratidão olha para o bem e diz: isso é um presente de Deus. E dependendo de onde veja, a gratidão olha para o bem e diz: esse é um presente de Deus. E a conclusão de tudo isso e de toda essa série é que nós não podemos e não devemos viver de momentos de gratidão. A gratidão não é uma coisa pontual. A gratidão é um modo de vida. É assim que nós devemos viver. Não trate-se de um ocorrido pontual. Trate-se de tudo que Deus tem feito, desde o dia que a gente nasceu até o dia que a gente parte. E a gratidão deve ser um estilo de vida, uma maneira como o cristão vive. E aí eu vou encerrar com algumas perguntas para a gente refletir e praticar durante o final de mês, pelo menos. E a primeira pergunta que a gente deve pensar e refletir a respeito dela é: quantas pessoas que nos fizeram bem e nós perdemos a chance de expressar gratidão? Eu conheci muitas pessoas ao longo do ministério, inclusive pessoas que são muito tristes porque perderam a chance de dizer um obrigado para alguém que partiu. E se cobram e se trituram por conta disso. Eu vi muitos filhos na beira do caixão dos pais dizendo: eu só queria mais um minuto, só mais uma oportunidade para dizer o quanto eu amava, o quanto eu era grato. Eu vi isso muitas vezes. Não foi uma nem duas, foi muitas vezes. E como pastor, às vezes a pessoa não fala publicamente, mas depois que acaba aquele momento fúnebre, ela vai para você dizer: pastor, o que eu faço? Eu queria só ter dito obrigado. Então, o convite dessa série aqui, e se você não guardou muita coisa do que foi dito esse mês, guarde o seguinte: agradeça, dê flores enquanto a pessoa pode cheirar. Coroa de flores em cima de caixão é o retrato do remorso. Você celebra alguém que não está ali mais para receber a celebração. Você dá flores para alguém que não pode mais cheirar. Dê flores enquanto a pessoa pode sentir o seu cheiro. Diga para ela que ama. E não fale que ama ela depois que ela for. Peça perdão para ela. Sabe qual o ápice da maturidade? É você ser capaz de olhar e dizer: me desculpa. E a pessoa com o coração tranquilo, cristão, dizer: te desculpa. Eu sempre digo isso. No cristianismo, depois do pedido de perdão, só resta uma coisa. Sabe o quê? Perdoar. Você é crente? Você é cristão? Alguém vem e diz: me perdoa. O que um cristão faz? Você não sabe? Então, a próxima semana vamos falar de perdoar, ok? O cristão perdoa. Ah, pastor, mas eu não perdoo facilmente. Mas eu não disse que é fácil, eu disse só que é a nossa obrigação perdoar. É um exercício hercúleo, difícil, nossa. Mas é assim que o cristão deve se comportar. Ame as pessoas enquanto elas podem se sentir amadas. Agradeça enquanto elas podem provar dessa gratidão. Porque no dia que elas partirem, então, será só um discurso vazio. Lembra que eu disse? Que gratidão não são belas palavras. Quando eu fiz 12 anos de idade, meu pai foi embora. E sumiu na vida. E nunca deu nada. E as pessoas que vinham, ou que conviviam com a gente, falavam assim: que se é assim com seu pai, você fica ainda dando atenção para ele. Seu pai te largou, seu pai não está nem aí. E mesmo assim, eu também nunca fui esse cara de ficar reclamando, chorando, não. Foi embora, foi, paciência. É triste, vamos viver. Mas eu sempre honrei meu pai. Os caras falam: você é bobo. Quando eu saí da minha igreja, eu enfrentei problemas por causa de coisas que as pessoas não sabiam, que eu guardei para mim mesmo. E eu sempre honrei as pessoas que me perseguiam. E alguém disse: você é bobo, cara? Por que você não fala? Fala o que você sabe. Põe para fora. Mas eu aprendi que por mais que a pessoa me faça algo ruim, eu coloco em retrospecto tudo que ela me fez de bom. E percebo que a bondade que ela me fez será o suficiente para eu perdoá-la por toda a maldade que ela fez depois. Gratidão tem a ver com honra. E honra tem a ver com renunciar ao meu direito. Eu me lembro que o meu pastor, ele é um cara muito crente, né? Sabe aquele cara bem crente que dá raiva? Tudo ele fala, meu Deus. Eu me lembro uma vez que ele falou assim para mim: Renan, eu falei: pastor, dessa não vai passar. Esse cara te fez isso, eu vou me vingar disso. Deixa comigo, pastor. Essa, porque eu já era uma pessoa muito importante na instituição, eu disse: deixa comigo, agora a caneta está na minha mão. Fez isso com você, deixa que eu resolvo.
foi para fora. E ele me ouviu, e eu falei, e ele assim, me ouvindo, e ele disse: Renan, é meu direito se vingar, né? Eu falei: é meu direito e com tudo. Eu falei: isso, pastor, é isso sim, isso é seu direito, vamos lá. É meu direito. Eu falei: agora sim, libera o pitbull, vamos lá. Ele falou: é tão meu direito que eu escolho não fazer. Eu fiquei com ódio dele, irmão. Toda a minha raiva foi para ele. Eu falei: meu Deus do céu, como é que ele fala isso para mim? É tão meu direito que eu escolho não exercer esse direito. Ele disse: Renan, o perdão é para hoje, é para quem precisa, então vamos fazer agora. E aquilo me ensinou como ser um pouco mais crente. A segunda pergunta é: de que maneira a ingratidão tem afetado os meus relacionamentos? Tem gente que pensa que é culpa dos outros, mas na verdade você é ingrato e isso afeta o relacionamento. Você não consegue perceber a bondade que estão te fazendo, e aí você não consegue viver bem por conta disso. E a terceira pergunta é: como fazer da gratidão um hábito diário? Eu convido você a fazer a reflexão de Davi: Senhor, quem sou eu para que o Senhor me dê tudo isso? Quem sou eu para ter tanta bondade assim? Eu sempre digo isso, que às vezes eu acordo, vou lá ver os meninos ou ver a Maiane e me pergunto: Deus, como é que isso aconteceu? De maneira repentina e bondosa. Eu não tinha nada e agora eu tenho tudo que um homem pode querer. E aquela noite é confortante olhar para trás e dizer: Deus, apesar de tudo, olha o que o Senhor fez. De repente parece que eu dormi sem nada e acordei com tudo. É impressionante. A Madre Teresa de Calcutá, já que hoje nós estamos bem católicos, é que eu estou seguindo o Anderson, não era para falar isso. Às vezes a quinta série toma conta de mim. Mas ela dizia o seguinte: um dia Jesus voltará. A Madre Teresa fala: um dia Jesus voltará em glória. E aí, os dias difíceis e as dores mais profundas serão como uma noite mal dormida. A gente até sabe o que aconteceu, mas ela já não nos afeta mais. Então, quando a nossa vida estiver plenamente diante do Senhor, as nossas dores e dificuldades serão como uma noite mal dormida. A gente até vai se lembrar dela, mas a gente também vai lembrar que um dia ela acabou. A noite foi intensa, foi dura, mas como diz o salmista, ela durou só uma noite. E logo a alegria veio quando amanheceu. Amém? Vamos ficar em pé? Irmãos, em dezembro a gente começa a fazer projetando 2026. E como isso funciona? A Bíblia diz que é Deus quem determina o futuro, que Deus que decide o que vai acontecer, amém? Mas a Bíblia diz que o homem faz planos, e fazer planos não é pecado, não é erro, é organização. Você faz planos sabendo que nem todos eles vão acontecer, ou que Deus não é obrigado a cumprir nenhum deles, que Deus vai fazer aquilo que é melhor. E não há nada melhor do que ser surpreendido com um não benéfico de Deus. Deus fala: não, vou te colocar aqui, e aí você vai aprender com aquela experiência e crescer, amém? Então, o que nós vamos fazer aqui é um exercício de organização e de confiança na soberania de Deus. Nós apresentamos ao Senhor as nossas petições, então o Senhor é quem decidirá por nós. Nós confessaremos que Deus é soberano e sabe de todas as coisas, amém? Amém? Vamos orar? Vamos agradecer? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo que nós passamos aqui durante esse mês, por todas as experiências e ministrações que foram ministradas aqui, por tudo que o Senhor fez, pelas transformações que o nosso coração presenciou e experimentou, por toda a sua generosidade e bondade, por toda a reflexão que nós fizemos em torno de quem o Senhor é, e que essa reflexão, ó Deus, produza frutos e frutos que permaneçam, e que esses frutos gerem, ó Deus, benefícios para outras pessoas, que nós saímos daqui mais convictos de todas as razões que nós temos para agradecer, que o Teu nome, ó Deus, seja exaltado através da nossa vida, que nós sejamos modificados, que nós sejamos transformados, corrigidos se necessário, mas que nós sejamos sempre sinceros, honestos com o Senhor, honestos com a nossa comunidade de fé, honestos com a nossa família, e que sobretudo, ó Deus, nós sejamos humildes para ser transformados pelo Senhor, que essa reflexão e esse pensamento, essa lembrança do quanto o Senhor é bom, esteja presente e permanente em nossos corações e mentes. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor é,
por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. Bendito seja o teu nome, Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Nós vamos aplaudir a Jesus, amém? Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Irmãos, eu vou falar rapidamente aqui das ofertas e dos dízimos. Abre em Romanos 12 para mim, 6. Sabe, toda vez que a gente chega nessa parte, cria-se uma coisa delicada, assim. Porque é como eu sempre digo, nós estamos sempre em dois extremos, né? Tem sempre aquele maluco que vai condicionar a bênção de Deus ao dinheiro, ou vai chantagear você. Começa nessa hora a teologia do pânico. Olha, se você der, você vai ser abençoado, mas pensa bem, é melhor dar o dízimo do que ficar na farmácia. Uai, o que você está falando? Se eu não der o dízimo, Deus vai me pôr câncer? Não, que loucura é essa, pô? Isso é coisa de maluco. E ao mesmo tempo, existem aqueles que não refletem a importância disso, ou que não consideram a participação importante, aqueles que acham que as contas da igreja se pagam com oração e jejum. Experimenta pagar o cara da Sabesp na tua casa com oração, você vai ver se ele recebe. E a igreja, ela precisa de investimentos para futuro, então a gente costuma fazer algumas separações. Quando eu falo de pregar, eu imagino que é uma coisa espiritual, hein? Sim ou não? Quando eu falo de orar, é o quê? Orar é o quê? Carnal? Orar é o quê? Jejuar é o quê? E ofertar? Isso é da carne. Mas sabe que a Bíblia, ela tem listas de dons espirituais, sabia disso ou não? Sabia? Vamos a uma das listas. Romanos 12. Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Peraí, dons são espirituais ou não? São ou não são? Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, profetizar é espiritual. Faça de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se você tiver o dom de servir, servir é espiritual. Sirva com dedicação. Se você for mestre, a mestre é super espiritual. Ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. É o coach da fé. Se o seu dom for de contribuir, quem que colocou esse contribuir no meio das coisas espirituais, hein? Como Paulo, hein? Do nada desvia. Está falando de coisa santa, vem entrar com coisa profana agora. Está espiritual até aqui, mas agora inventou esse negócio de contribuir. Isso não é dom. Eu quero curar os enfermos, proclamar as virtudes de Deus, eu quero libertar os cativos, eu quero juntar as multidão. Esse negócio de doar, não, isso, quem quiser doar, e não é assim, ó, quem tiver o dom de contribuir, não é, dê. Não, faça e faça além do proposto, é isso que eu digo. O pastor, 10% é certo? Depende, irmão. Se você dá 10% numa igreja que te extorque e você não tem cuidado, você não tem relacionamento, você, sei lá, então é muito, é ou não é? Mas se você tem o oposto disso numa igreja que está preocupada com você, com os teus filhos, com a tua família, é pouco, né? Então depende, 10% é muito, é pouco, depende de onde você está. Dá para entender isso? Próximo. Se for de exercer a liderança, lidere conforme a responsável. Se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria, amém? Você vê, está tudo espiritual, só esse negócio de dar dinheiro aí que caiu no meio, por alguma razão que Paulo, na hora, saiu do jejum, comeu uma pipoca, sei lá o que aconteceu com ele, e ele meteu esse contribuir no meio, aí vai. Na lista de dons espirituais aparece contribuir, dar dinheiro, é insuportável isso, né? Meu Deus do céu. Então assim, ó, o que eu quero propor essa manhã? Que a gente faça isso com a consciência de que é espiritual, mas que tem desdobramentos para a parte física, óbvio. Quando você é transformado radicalmente por Deus, seus relacionamentos mudam, é ou não é? Perdoar é espiritual, mas tem um ser humano que recebe o perdão. Ele tem desdobramentos na vida do outro. Amar é espiritual, o dom do amor é espiritual? Amém, mas você ama outra pessoa, você não ama os anjos. Então, tudo que é espiritual tem desdobramentos para essa vida, e contribuir é assim. É um dom espiritual que tem desdobramentos para essa vida. Não menos importante e nem mais importante. Está numa lista das práticas cristãs. Você quer ser cristão? Tem o dom de profetizar, profetize. Tem o dom de encorajar, encoraje. Tem o dom de contribuir, faça com generosidade. Amém? Então é isso que nós vamos fazer. Vai pôr o Pix aí, você fica à vontade. Contribua, o Drosh está com a máquina lá também. Se você quiser dar a sua oferta lá na máquina.
fica à vontade também, tá bom? Vamos orar? Irmão, uma coisa que eu falo é o seguinte, olha, a questão não é o fato do dinheiro em si, dinheiro é só dinheiro, sabe? Mas a questão é dessa prática generosa, ou dessa compreensão que eu tenho, que a igreja, que os assuntos do reino de Deus carecem de patrocínio para expansão, não para ser o que são. O evangelho sempre é eficaz, sempre. Mas se eu quiser, eu posso amplificar isso através de contribuições. Eu posso expandir isso para mais pessoas, amém? Vamos orar e agradecer? De antemão, obrigado, viu? Pela contribuição e generosidade de todos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Obrigado pela generosidade, por esse momento tão especial que nós podemos contribuir, investir nos assuntos do teu reino e fazer, ó Deus, com generosidade. Muito obrigado porque a tua bondade não nos falta, porque é o Senhor que nos concede força, ó Deus, para trabalhar, e aqueles que já se aposentaram, foi o Senhor que cuidou de todas as finanças até aqui e concedeu a eles o direito, ó Pai, ou a chance de poder ganhar um dinheiro para cuidar da sua melhor idade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Nós reconhecemos que tudo que há de bom vem do Senhor. Obrigado, Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, graça e paz, amém? Que nós possamos ter um estilo de vida de gratidão, que nós possamos vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nós e nas nossas famílias. Quero agradecer quem está nos visitando, que possa se sentir em casa e voltar mais vezes, pegar mais informações sobre a igreja. Nós estamos à disposição. Falar para vocês que vão no Family Day, que nós vamos abrir na terça-feira um grupo de WhatsApp com todas as informações e programação do passeio. Qualquer coisa me procurem. Você que quer ir, também tem mais umas 5 vagas. Você pode aproveitar esse domingo, é o último, para a gente poder fechar aí as inscrições. Em dezembro nós temos ceia, a Santa Ceia no segundo domingo, que você possa estar aqui com toda a sua família. Vamos ler Mateus 28, 19. Todos juntos lendo esse texto e crendo na convocação que o Senhor tem para cada um de nós. Muito mais do que vir para a igreja, o convite do Senhor é sermos igreja. Experimentar no nosso dia a dia a devoção e a disciplina de seguir ao Senhor. Vai fazer muito mais sentido para você vir para a igreja quando você caminha segunda, terça, quarta, quinta, servindo e adorando ao Senhor. Amém? Vamos ler no 3, 1, 2, 3. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? O Senhor está conosco. Levanta suas mãos para os céus, feche os seus olhos, faremos essa oração final. Pai, muito obrigado por mais esse domingo, esse dia que o Senhor fez, Pai, nos deu o privilégio de estarmos reunidos glorificando o Teu santo nome. Que o Teu Espírito Santo nos conduza no caminho da adoração e da devoção e nos ensine a Te servir. Pai, nos converta e seremos convertidos. Que haja arrependimento em nossos corações, mudança de mente e muito mais que ouvir a palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude a praticar esta palavra. Pai, eu peço a Tua bênção sobre cada um que está aqui, sobre cada família, sobre os trabalhos, Senhor. Abençoa a semana dos Teus filhos, Pai. É assim que nós Te agradecemos, Senhor, e Te pedimos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo possa ser sobre cada vida, desde agora e para sempre. Amém. Vão na santa paz do Senhor.